Fala galera, beleza? Moisés aqui para mais um vídeo e nesse vídeo, pessoal, a gente vai estudar um assunto que é bem interessante, que é sobre os céus. E é o seguinte, pessoal, esse vídeo aqui então, ele é um pouquinho maior, né, do que a gente está acostumado a colocar aqui no canal. Então nessa aqui a gente vai estudar, a gente vai ter uma visão geral falando um pouco sobre o céu. E é o seguinte, pessoal, então a gente vai estudar um pouquinho agora em relação ao que é o céu, como será o céu, o que tem no céu, quem vai morar no céu. Enfim, todos esses assuntos relacionados ao céu é o que a gente vai estudar então nesse vídeo. Lembrando, todo o material aqui vocês têm disponível lá na plataforma de aluno. E se você ainda não é aluno da biblioteca e quer ter esse material, deixe um comentário aqui e eu vou ver alguma forma de disponibilizar para vocês também mais para frente. E é o seguinte, pessoal, vamos começar aqui então, ó. Primeira coisa então, o que é a palavra céu em hebraico? Qual é a definição da palavra céu em hebraico? Então vamos lá, a palavra céu em hebraico, ela vai aparecer a primeira vez lá em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 1. E lá está escrito exatamente assim, ó, Shammai. Lembrando, lá aparece assim, ó, Ha-Shammai. Esse Ha em hebraico nada mais é do que uma partícula ali, que é um artigo definido, que é o artigo em hebraico Ha. Então tá, os céus. Então vamos lá. Então em Gênesis, no capítulo 1 e versículo 1, é a primeira vez que aparece a palavra céu na Bíblia. Então, ó, aqui eu coloquei o texto em hebraico, eu vou ver se eu consigo dar um zoom para vocês entenderem melhor. Então lá, ó, tá lá, o Bereshit bara Elohim, aí tem aqui, ó, Et Hashamai, e essa palavra aqui, ó, Hashamai, é exatamente a palavra céu em hebraico. Aí eu coloquei aqui para vocês, então, o texto em hebraico. Um pouquinho mais abaixo aqui tem a transliteração. Então eu tenho aqui a transliteração, a palavra Hashamai aqui, que é literalmente céu. E por último aqui a gente tem a tradução. No princípio Deus criou os céus e a terra. Então aqui já fica a primeira observação. O céu, ele foi algo criado pelo próprio Deus. Então nesse vídeo aqui a gente vai estudar sobre o céu. E a primeira coisa que você precisa saber sobre o céu é que ele é algo criado literalmente por Deus. Deus criou tanto o céu quanto a terra. Essa é a primeira verdade bíblica que você tem que ter bem fixado aí na sua cabeça. Então aqui, pessoal, agora a gente vai começar a fazer algumas interpretações aqui. É o seguinte, pessoal, a palavra fogo em hebraico, ela é literalmente essa aqui, ó, esh. Só que em hebraico, né, a gente sabe que as palavras, elas não têm uma vogal. Então, exemplo, ó, essa palavra aqui, ó, esh, se eu tirar ali, né, a vogal que tiver ali, né, o sinal massorético que representa o e, então aqui a gente tem aqui, ó, a letra Aleph e a letra Shin. Então a gente tem aqui, ó, essa palavrinha então, ela pode ser o quê? Ela pode ser ish, um exemplo, ela pode ser osh, ush, ela pode ser, enfim, várias outras coisas. Pessoal, isso que eu estou falando é bem importante. Então vamos lá. Essas palavrinhas então aqui, ó, ela pode significar tudo isso daqui. Isso daqui é uma informação muito importante que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então vamos lá. E a palavra água em hebraico, ela é nada mais nada menos do que maim. Então o que eu estou querendo dizer, pessoal? A palavra shamai, a palavra céu em hebraico, ela é, segundo algumas pessoas interpretam, a união da palavra água com a palavra fogo. Então vamos descer aqui, ó. Então, segundo alguns rabinos interpretam, a palavra Shammai. Lembra que eu falei que esse ash aqui, ó, literalmente esse ash significa fogo? Então, o que é a palavra céus em hebraico? A combinação de fogo, ash, com mai, que é água. Então, o céu, pessoal, esse céu que nós conhecemos, nada mais é, segundo algumas interpretações, nada mais é do que uma combinação de fogo e água. Então, o que é o céu dentro do conceito bíblico, né? Dentro do conceito interpretativo da palavra? O céu nada mais é do que exatamente isso: fogo e água misturado. Então, isso é o nosso céu. Então, aqui eu coloquei, né, uma explicação para vocês. E aqui eu peguei até esse livro aqui, eu tenho ele comigo. E eu resolvi colocar uma citação ali que eu achei bem interessante que o autor coloca. Então, ó, segundo esse autor aqui, que é o autor Carlos, nesse livro aqui, ó, Fundamentos da Cabala, o que ele fala? Ele fala assim, ó, olha que legal que ele fala aqui, pessoal. O céu é a composição do fogo, olha, isso está no livro. O céu é a composição do fogo e também da água.
E o ar é o intermediador entre esses dois. Então a gente tem o fogo e a gente tem a água. Quando a gente pega o fogo e a água e junta, a gente forma um céu. Aqui entra uma observação. O que liga o fogo e a água nada mais, nada menos do que o ar. Isso é um pensamento cabalístico, mas faz bastante sentido. Eu, particularmente, penso também dessa forma, que o céu ele é a composição do fogo e da água. Fechou? Então vamos lá, pessoal. Vamos descer aqui então no nosso assunto relacionado ao céu. Em relação à palavra céu na Bíblia. Então a palavra céu na Bíblia vai aparecer diversas vezes. E todas as vezes que aparecer essa palavra céu na Bíblia, vai ter algum significado um pouco diferente. Então vamos lá, o primeiro significado então para a palavra céu. Dentro do contexto bíblico, quando você ler a palavra céu, ela vai significar autoridade. Então, às vezes, a Bíblia vai falar que, em relação a alguma coisa que tem autoridade, vai se referir à palavra céu. Outra vez também, a Bíblia vai usar a palavra domínio. Então, a palavra domínio, ou melhor, a palavra céu, ela tem ali a conotação, ela tem ali o sentido de domínio. E ela vai ter também o sentido de céu literal. E ela também vai ter ali o símbolo de algo superior. Então, essas quatro combinações aqui é o que significa a palavra céu. Então, quando você lê ali, palavra céu em hebraico, ali você vai ter que entender o que ela quer dizer. Se ela está se referindo a alguma coisa de autoridade, se ela está se referindo a alguma coisa de domínio, de poder, se ela vai estar se referindo ao nosso céu literal, ou ela vai estar se referindo ao símbolo de algo superior. Então, a palavra céu na Bíblia, ela tem exatamente esses significados. A gente não pode interpretar a palavra simplesmente ali no seu literal. Então, a palavra céu na Bíblia, ela tem esses quatro significados. Fechou? Se você lembrar de mais algum significado, coloque aqui nos comentários abaixo, que eu quero ver também mais significados da palavra céu. Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui um pouco agora. Aqui a gente vai ver um pouquinho, então, os tipos de céu. A gente vai afunilar mais o assunto, a gente vai ver mais coisas sobre isso. Porém, agora a gente vai ver os tipos de céu. Então, a Bíblia diz, pessoal, que existem vários céus. Eu não vou entrar em detalhes em todos, eu vou pegar o máximo que eu conseguir. Porém, né, os mais conhecidos que a gente já conhece, e é algo bem comum, né, para quem já estudou teologia, já viu bastante sobre isso. Então a gente costuma falar que existem praticamente três céus. O próprio apóstolo Paulo, ele fala que foi levado ao terceiro céu. Então, se ele foi levado ao terceiro céu, quer dizer que existem pelo menos três céus. Então, esses daqui são os três céus que a gente vai estudar um pouco agora. Então, vamos lá, pessoal. Para alguns pode ser um assunto até bem eu já conheço, eu já ouvi falar, beleza. Porém, para algumas pessoas isso ainda pode ser um pouco de novidade. Então, esses aqui são os três céus que a Bíblia ensina. O primeiro céu, então, é o céu visível. O que é o céu visível? É literalmente aquele céu que a gente sai ali fora, né? A gente consegue olhar aquele céu. Então, nesse primeiro céu aqui, é o primeiro céu que a gente conhece. Ali fica ali o avião, quando você vai viajar de avião, você consegue ver as nuvens. Esse primeiro céu, pessoal, ele é literalmente visível. Ali, literalmente, né, os pássaros voam, a gente consegue ter uma boa noção e enxergar. Esse é o primeiro céu. Então, o primeiro céu é onde os pássaros voam e as nuvens se formam. Inclusive, as chuvas também se formam e os relâmpagos. Aqui eu coloquei os versículos para vocês lerem. Então, a Bíblia faz menção também a esse primeiro céu, a esse primeiro nível do céu. Então, assim, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus. Aqui está falando do primeiro céu, um versículo bíblico. Então leiam também Isaías 55, versículo 10. Ali vai falar do primeiro céu. Vamos descer aqui um pouco, que a gente vai conhecer agora o segundo céu. Já o segundo céu, pessoal, ele é literalmente o céu que está fora da nossa realidade. Então esse segundo céu aqui, ele está acima do nosso céu. Isso é, ele está para cima da atmosfera. Então a gente tem, né, antigamente existia o canópio, né, em volta da Terra. Hoje, no lugar do canópio, a gente tem a atmosfera. Então, aquilo que está acima da atmosfera é literalmente o céu, conhecido como segundo céu. Nesse segundo céu, pessoal, está literalmente ali o quê? As estrelas, as galáxias, o Sol, a Lua, tudo isso está acima desse primeiro céu. Então, esse aqui é o segundo céu que a Bíblia ensina. Então, o céu das estrelas eu resolvi colocar aqui,
que é o meio de definir aqui o segundo céu. Então, ó, este segundo céu, ele fica fora do nosso alcance, né? Como eu já falei, ele fica acima da atmosfera. Esse é o famoso céu das estrelas, do Sol e da Lua. Então aqui eu coloquei, né, uma imagem, né? Aqui a gente já vê, né, pessoal, dentro das próprias fotos que tem da Terra, que a própria Terra ela não é plana, né? Só um comentário aqui mesmo. Os cientistas, quando eles vão, né, fazer as suas viagens espacial para fazer conserto de satélite, ou eles vão enviar um novo satélite, né, que é o caso que está tendo agora de uma empresa que está enviando novos satélites. Lá eles tiram várias fotos da Terra e você consegue ver que a Terra ela é bem circular, né? Ela é bem no formato oval e não no formato pleno, né? Com o plano, como o pessoal aí está acostumando dizer. Esse segundo céu ele é acima do primeiro céu e é literalmente onde ficam as estrelas. Então aqui tem um versículo bíblico, né, de Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 19, e vamos ler aqui, ó. O que não levanta os teus olhos aos céus, aqui está falando do segundo céu, e veja o sol e a lua e as estrelas. Então aqui, pessoal, fica muito mais claro. Nos primeiros versículos a gente viu que a Bíblia faz menção ao primeiro céu onde os pássaros voam. Já aqui está falando do segundo céu, que onde o quê? As estrelas, o sol e a lua se encontram. Então esse segundo céu ele está acima do nosso céu. Fechou? Então aqui tem mais versículo aqui para vocês lerem depois, né? E agora a gente vai entrar no terceiro céu. Pessoal, é esse céu que o apóstolo Paulo e o apóstolo João, eles entraram. Quando a Bíblia fala que Paulo foi levado ao terceiro céu, está falando exatamente desse céu que a gente vai dar uma olhada agora. Esse terceiro céu, ele está acima do primeiro céu, do segundo céu, e ele está acima de tudo, porque ele é literalmente um céu espiritual. Então, o que acontece, pessoal? A gente tem o primeiro céu, que é um céu visível, a gente tem o segundo céu, que é um céu lá de onde ficam as estrelas, o sol e a lua, e agora a gente tem esse terceiro céu, que é um céu espiritual. Esse céu, existem vários comentários que falam sobre isso, né? Algumas pessoas vão falar que ele é um céu literalmente espiritual, onde fica acima do nosso e a gente não consegue enxergar. Outros vão dizer que esse céu é literalmente numa segunda dimensão, que pode ser que eu também, né? Eu particularmente eu acredito mais nisso, né? Então esse terceiro céu ele fica escondido numa outra dimensão espiritual. E ali, pessoal, existem os seres espirituais que habitam nesse terceiro céu. Quem são esses seres espirituais? Exatamente serafim, querubim, arcanjo e os mensageiros, e outras categorias de anjos também que existem no céu. Então esse terceiro céu é o céu onde o próprio Senhor Deus ele habita. A Bíblia diz que Estevão, lá em Atos capítulo 7, quando ele morre, né? A Bíblia diz que ele olha para o céu, que foi um céu espiritual, e ele vê o próprio Senhor Jesus assentado à direita de Deus. Esse céu é um céu espiritual. E esse céu espiritual, pessoal, ele é um céu totalmente diferente dos outros dois. Por quê? Primeiro que a gente não conseguimos ver, e o segundo motivo é que apenas seres espirituais conseguem romper essa barreira e entrar nesse terceiro céu. A Bíblia diz que lá no livro de Jó, né, os irmãos já conhecem toda a história, a Bíblia diz que Satanás ele chega à presença de Deus e ali o próprio Senhor tenta Satanás com a vida de Jó. Fala, você conhece, né? Você tem visto o meu servo Jó? E antes disso, o próprio Senhor pergunta assim, ó, de onde você vem? E ele fala, eu vim de rodear a terra. Então, assim, o que isso quer dizer? Que eles saíram dessa terra, de rodear a terra. A Bíblia diz que não estavam na terra, eles estavam rodeando a terra. Então, eles estavam rodeando a terra e a Bíblia diz que eles vieram dali, aqueles que foram ter com Deus lá nessa outra dimensão, nesse céu. Então, assim, pessoal, o que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é exatamente isso, que esse céu, ele fica numa outra dimensão, ele fica num outro lugar e pessoas carnais não conseguem ter acesso a esse céu. Quando eu falo de pessoas carnais, pessoal, não estou falando daquele que é mais crente ou menos crente. Estou falando que nós, com essa pele corruptível, nós não conseguimos ter acesso a esse céu. Então vamos lá, pessoal, vamos descer aqui um pouco então. Agora a gente vai ver aqui, a gente viu um pouquinho, né, dos tipos de céu. Agora a gente vai ver aqui, ó, uma foto bem ilustrativa, né? A gente não tem exatamente uma foto do céu, só que com as descrições bíblicas foi feita essa imagem aqui que ilustra mais ou menos ali o céu. Então, ó, esse céu é literalmente em outro lugar.
apenas os seres espirituais têm acesso a ele. E ele também é chamado de céu dos céus. Olha que legal, pessoal. A gente tem então o primeiro céu, o segundo céu. Já esse terceiro céu, ele é chamado de céus dos céus. Então esse daqui a gente está vendo que é um céu totalmente superior aos outros dois céus. Então aqui tem um versículo para vocês lerem, ó. Mas na verdade, ele habitaria Deus em terra? Daí em Reis perguntando, habitaria o Senhor em terra? Aí ele fala aqui, ó, eis que os céus, até o céu dos céus, não te poderiam conter. Falando do poder de Deus, pessoal, que não pode ser contido, nem nesse céu, nem no outro céu, e nem nos céus dos céus. Poderiam conter o poder do Senhor e a vontade de Deus. Então esse daqui é literalmente o terceiro céu que a Bíblia ensina. Então só para a gente fechar esse assunto e a gente poder avançar um pouco mais. Em relação ao céu, a gente já viu que o céu é a combinação de fogo e água, porque ele é Hashamai, né? Os céus, né? Ele tem a combinação desse Esh, que é fogo, com Mai, que é água. E essa combinação de fogo e água é o que compõe o céu. Pessoal, isso que eu estou falando, eu já vi muitas pessoas falarem sobre isso. Eu já até li um pouco sobre esse assunto também. Então é algo bem difundido aí já no meio da galera que estuda sobre esse assunto. Então vamos lá. O primeiro céu é o céu mais visível que a gente consegue ver. O segundo céu já é um céu acima da atmosfera. E por último a gente tem aqui o terceiro céu, que é um céu espiritual. Esse céu espiritual está numa outra dimensão. E pessoas e a carne não consegue entrar nesse local. E a outra característica bem importante aqui é que o apóstolo Paulo, quando ele é arrebatado ao terceiro céu, que é exatamente esse céu que a gente conversou agora. E o apóstolo João, no livro de Apocalipse, no capítulo 1, quando fala que ele estava lá na ilha de Patmos e teve a revelação do céu, fala exatamente também que é esse terceiro céu. Fechou? Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui um pouco então, que a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse céu ainda. Eu notei mais uma característica aqui desse céu, que esse céu aqui, né, o terceiro, ele é literalmente a morada de Deus, onde tu, nos céus, assenta a tua habitação. Então a Bíblia diz, pessoal, que esse terceiro céu, ele é literalmente a habitação de Deus. Deus ele não habita no primeiro céu, nem no segundo, mas sim no terceiro céu, que é esse céu de glória que a gente está conhecendo um pouco mais nesse estudo. Então aqui tem um versículo para vocês lerem depois. Aqui eu coloquei outro versículo, ó, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos de homem. Essa é a figura verdadeira, porém no mesmo céu, para agora comparecer perante nós diante a face de Deus. Então a própria Bíblia diz que além do próprio Deus morar nesse céu, o próprio Jesus também hoje ele habita nesse céu. Fechou? Vamos lá, pessoal, vamos descer aqui um pouco, ó. Então a gente acabou de ter, né, uma visão geral de cada uma dos céus, e agora eu vou falar um pouquinho para vocês quais são as atividades que ocorrem nesse terceiro céu. Então a gente já falou, né, um pouquinho sobre cada um do céu, e agora eu vou apresentar para vocês aqui o que acontece nesse céu, quais são as atividades que ocorrem ali. Será que os anjos ficam cantando, as pessoas ficam adorando, enfim, é isso que a gente vai ver agora nesses próximos tópicos. Vamos avançar aqui um pouco, pessoal. Então, em relação às atividades no céu. Então, primeiro aqui, ó, milhares de anjos fazem a vontade de Deus. Aqui eu coloquei o versículo para vocês, ó. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardeis os meus mandamentos, obedecendo a voz da tua palavra. Então aqui, pessoal, a gente já tem a primeira característica desse céu. Então aqui eu estou falando do céu espiritual. Então a primeira característica desse céu, os seres angelicais é que dominam ali aquela região do céu. Então primeira característica, existem anjos, e esses anjos, ele tem aqui três características também que eu notei. Primeiro, eles excedem em forças, como eu já falei em outros estudos, né? Os anjos são superiores aos homens em relação à força. E esses anjos também, o que eles fazem no céu? Eles guardam o mandamento de Deus. E terceiro, eles são obedientes ao Criador. Então, essas aqui são as primeiras características aqui do céu. Qual que é a primeira característica, então? Lá existem seres angelicais. E esses seres angelicais, eles têm três características. Lá no céu, eles têm muito mais força do que nós seres humanos. Lá no céu, eles guardam a palavra de Deus.
e lá no céu eles obedecem a palavra de Deus. A Bíblia diz de um relato de um anjo que ele não cumpria com essas tarefas. Esse anjo ele acabou sendo expulso do próprio céu. Então vamos lá, pessoal, vamos descer aqui então, ó. Primeira característica do céu, então, que eu queria deixar para vocês é que o céu ele é um lugar de obediência. Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui então, ó. Agora aqui a gente vai estudar a segunda característica do céu. O céu é um lugar totalmente luminoso, brilhante. Olho nenhum pode ver esse lugar. Então, a segunda característica aqui do céu, aquele que tem, ele só a imortalidade. Ó, e aqui continua falando, ó. Então, no próprio céu, o que que tem lá? Tem uma luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver. Então, isso aqui, pessoal, é uma segunda característica aqui do céu. Homem nenhum entrou lá e homem nenhum pode ver o céu. Aqui, pessoal, já vai ficar um pouco mais complicado. Aqui vai dar um grande problema, né? O pessoal vai chamar de cético, vai falar que eu sou uma pessoa descrente, mas enfim. Pessoal, a Bíblia diz com todas as palavras possíveis que nenhum homem pode entrar no céu. Ó, ele fala aqui, ó, se esse homem não tiver investido da imortalidade, esse homem não consegue entrar no céu. Ó, por quê? Porque ali habita uma luz que ela é inacessível. Outra característica aqui, ó, nenhum dos homens viu e nem pode ver. Pessoal, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando uma pessoa me fala, né, Moisés, eu fui arrebatado, eu fui até o céu. Pessoal, isso daí eu particularmente, pode ser que a pessoa tenha realmente acontecido isso, mas eu sou muito descrente em relação a isso. Por quê? A Bíblia em vários lugares vai afirmar para nós que é muito difícil alguém acessar essa região espiritual chamada céu. A Bíblia diz que alguns homens conseguiram entrar, ter uma visão do céu. Esses homens que tiveram essas visões do céu foram homens que tiveram um propósito muito bem definido, que o Senhor aprove eles mostrar o céu. Então, exemplo, ó, eu coloquei aqui para vocês, ó, o apóstolo Paulo, quando ele teve a visão e foi levado ao terceiro céu, lá em 2 Coríntios 2:9, fala que as coisas que ele viu, as coisas que estão preparadas para nós, ouvido não ouviu, a boca ainda não falou sobre isso e nem subiu ao nosso coração. São as coisas que o Senhor tem preparado para nós. E continuando um pouquinho mais à frente, ele fala que as coisas que ele vê quando ele é arrebatado ao terceiro céu são inefáveis. São coisas que nem convém a ele falar aos homens. Então, assim, para que ele teve essa visão? Para que o evangelho continuasse a ser propagado. O evangelho continuasse em crescimento. Outra pessoa que teve ali também, né, uma visão, que foi o apóstolo João. Então, o apóstolo João, lá em Apocalipse, ele tem uma visão do céu. Só que qual foi o propósito ali dele ter aquela visão do céu? Nos revelar as últimas coisas. Escrever, terminar, né, fechar com chave de ouro a Bíblia Sagrada. Então, por isso que eu falo, pessoal, para alguém falar que teve uma visão, que foi arrebatado, eu acredito que Deus só faria isso se tiver um propósito muito bem definido, um propósito que fosse realmente mudar a vida das pessoas, e não simplesmente porque ora demais e foi arrebatado. Então eu, Moisés, particularmente, eu sou muito cético em relação a isso. Porque a Bíblia diz que ninguém viu, ninguém chegou lá, exceto aqueles que tiveram um propósito muito bem definido, que o próprio Senhor mostrou a eles, então, essa visão do céu. Ó, vamos lá, pessoal, vamos descer aqui um pouco, então, ó. Então, aqui a gente já falou um pouquinho, né, de algumas características do céu, e aqui a gente também tem uma outra característica que fala um pouquinho sobre o trono de Deus lá no céu. Então, ó, aqui lá no livro de Ezequiel, vai descrever um pouco, então, esse trono de Deus. Ele vai falar que o trono de Deus, pessoal, ele é parecido com pedra de safira. Então, olha só, pessoal, o grande trono branco do próprio Senhor é um lugar que resplandece luz. E o trono do Senhor, diferente da minha cadeirinha aqui, ele tem a semelhança de pedra de safira. O próprio Ezequiel ele não soube expressar quão belo, quão lindo que é. E ele usa então a pedra de safira para tentar chegar ali mais ou menos a semelhança do que é o trono de Deus, que também está no céu. E outra característica que ele fala aqui, ó, além de ter então essa característica de pedra de safira, o próprio trono tem aqui, ó, como aparência de fogo. Então o próprio trono do Senhor sai fogo daquele trono. Vamos descer aqui, ó. Aqui eu coloquei depois um pequeno resumo que eu vou falar para vocês depois. Outra característica muito importante também sobre o trono de Deus
É exatamente isso aqui, ó. Existe um arco celeste que estava ao redor do trono, lá em Apocalipse. Então, o trono de Deus, característica que a gente tem aqui da Bíblia. Então, a primeira característica que é, sai fogo, sai muito fogo daquele trono. Aí outra característica que a gente tem, ele é semelhante à pedra de safira. Isso é, ele tem uma beleza incomparável que não conseguimos pensar em algo, e o próprio Ezequiel ele descreve dessa forma. Outra característica, em volta desse trono, pessoal, existe aqui, ó, um arco celeste ao redor do trono. Então, em volta do trono de Deus, existe um arco. Esse arco, o trono de Deus fica bem ali embaixo. Esse arco aqui, pessoal, é a coisa mais bela que existe, segundo aqui o livro de Apocalipse. Vamos avançar, pessoal? Aqui eu coloquei então um pequeno resumo sobre as atividades de como é um pouquinho esse terceiro céu. Então, ó, o trono de Deus ele tem semelhança com pedra de jaspe e sardônica, e também de safira. Ó, existe um arco celeste ao redor do trono de Deus. Este arco é semelhante à esmeralda. Outra característica, esses dois pontos reforçam ainda mais a nossa visão do trono de Deus como um lugar glorioso e majestoso. Então, assim, pessoal, aqui eu estou falando para vocês um pouco sobre algumas características do céu. Então, eu falei que ali tem anjos, eu falei que esses anjos devem obedecer a Deus. A gente viu também que nesse terceiro céu existem algumas atividades que é feito. Eu comentei um pouquinho sobre o trono de Deus, algumas características do trono. E a gente vai avançar agora, pessoal, com algumas características aqui ainda sobre o céu. Então, ó, um resumão aqui sobre o céu. Ó. Os anjos excedem em força lá no céu. Os anjos eles são obedientes e guardam o mandamento do Senhor no céu. E o céu é um lugar inacessível, segundo a Bíblia Sagrada, à carne, a homens carnais. E o céu ele resplandece de uma forma totalmente diferenciada. E o trono de Deus tem pedra de safira, em volta tem as pedras de âmbar com aparência de fogo. Pessoal, isso aqui então foi algumas características aqui, né, do céu, e a gente vai avançar um pouco agora ainda no estudo. Tem muita coisa aqui que a gente vai estudar ainda em relação a esse tema. Vamos lá, pessoal, um resumão aqui então, ó. O que é o céu? O céu vai depender daquilo que a gente já conversou, né? Se é o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. O primeiro céu é um céu visível, o segundo céu é o céu atmosférico e o terceiro céu é o céu espiritual. Se eu pudesse definir, né, o que é o céu, eu falaria que é uma combinação entre fogo e água. É uma definição aqui que alguns autores falam e eu também acredito aqui mais ou menos em relação a isso. Fechou? Vamos lá, pessoal, vamos descer aqui um pouco então. Aqui é a grande pergunta, né? A gente está falando do céu, a gente está falando de algumas coisas que tem no céu. Só que a grande pergunta, pessoal, quem vai morar nesse céu? Quem são as pessoas que herdarão esse céu? A Bíblia diz, pessoal, isso aqui não é nenhuma novidade para vocês, mas eu quero comentar um pouco sobre isso agora. As pessoas que vão ser moradores desse céu são exatamente os fiéis na terra. Então, aqueles que foram fiel a Deus nessa terra, as pessoas que guardaram seus mandamentos, seus preceitos, que guardaram a sua integridade, a sua santidade, elas poderão ainda morar um dia no céu. Então aqui o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 ao 4. Ó, vamos ler aqui, ó. Bendito seja o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma vida de esperança, para a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para que a herança, pessoal, essa herança aqui é o céu, incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardados no céu para vós. Então, isso aqui são algumas recompensas que o Senhor tem para aqueles que vão morar no céu. E aqui, pessoal, ó, aqui entra um grande detalhe em relação a isso. Então, a Bíblia diz que aqueles que forem fiel a Deus, eles vão morar no céu. Porém, pessoal, a Bíblia fala do processo de santificação. Aquele que se santifica ainda mais. Então, aqueles que vão morar no céu são pessoas que buscaram a santificação e estão se santificando ainda mais. Fechou? Vamos lá, pessoal. Vamos descer aqui então. Ó. Aqui eu coloquei algumas características aqui. Ó. A Bíblia recomenda que não sejamos vasos de desonras, pois ele não tem parte com o reino de Deus. Então, ó, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, impuro ou avarento, ou até mesmo idólatra, tem esperança no reino de Cristo e de Deus.
Então aqui algumas características, pessoal. Então a gente viu aqui que os devassos, os impuros, os avarentos, os idólatras, eles não têm participação com o reino de Deus. Aí tem vários outros versículos que os irmãos já conhecem, que fala exatamente quem vai morar no céu. Aqui eu coloquei também, pessoal, algumas características. Ó. Esses cristãos, né, que vão morar no céu, eles são chamados de escolhidos. Aqui eu estou falando não é do escolhido de predestinação, viu, pessoal? Mas aqueles que conseguiram fazer isso, eles são chamados de os escolhidos, para governar com Jesus no céu, no seu chamado pequeno rebanho. Aqui depois vocês leem o versículo. Então, assim, vamos descer aqui um pouco, ó. Estes combaterão contra o Cordeiro, esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro vencerá, porque do Senhor dos Senhores, ó, e aqui, ó, eles vencerão que estão com ele, chamados de eleitos e fiéis. Aqui entra um pequeno detalhe, viu, pessoal? Esses daqui que eu estou falando, né, que são os escolhidos, eles são chamados de eleitos e fiéis. O que eu estou querendo dizer? Eles são chamados de escolhidos não porque Deus o predestinou, mas sim porque eles são o quê? Fiéis. E aqui eu coloquei, ó, não tem mais o pequeno rebanho. Por quê, pessoal? Isso mostra que eles são poucos em comparação ao número total de ovelhas. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso daqui? Vai ter muitas pessoas que, teoricamente, eram para entrar no reino de Deus, porém não irão entrar. Porque a Bíblia mesmo já dá esse respaldo, que muitos são chamados, mas poucos vão ser escolhidos. Quem serão aqueles escolhidos? Exatamente os fiéis. Vamos ver um pouquinho mais sobre esse tema aqui, ó. Agora a gente vai entrar num outro assunto aqui, dentro do mesmo assunto aqui, né, que é o céu. A gente vai entrar aqui em perguntas e respostas, né, ou mitos e verdades sobre os céus. Então vamos lá, pessoal. A gente já viu então que quem vai entrar no reino de Deus são aquelas pessoas que servem a Ele, são fiel a Ele. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre os mitos e verdades. Então, o primeiro mito aqui que eu coloquei, ó, todas as pessoas boas vão para o céu. Isso também é um mito, pessoal. Não é só as pessoas boas que vão para o céu. Geralmente, as pessoas boas nem vão para o céu se não tiverem um encontro com o próprio Salvador. Então, a Bíblia diz que Jesus ele é o intermediador entre Deus e homem. E a Bíblia diz lá em João, o versículo que os irmãos já conhecem, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não adianta só a pessoa ser boa, porque a própria Bíblia diz lá no livro de Tiago que a fé ela é muito boa, mas se não tiver a obra, ela é indispensável. E a Bíblia também diz que não adianta uma pessoa ser muito boa, que se ela não tiver a salvação através de Jesus, ela não consegue alcançar o céu. Então aqui, ó, Deus prometeu que a maior parte das pessoas boas vai viver para sempre, na terra, não no céu. Então, assim, vamos lá. Ah, o meu tio é bom, meus parentes são bons, eles vão para o céu? Não necessariamente. Só vai para o céu aqueles que passam através de Jesus. Mas a Bíblia diz que eles vão ter uma vida muito boa aqui na terra. Isso é uma promessa bíblica, pessoal. Por isso que eu digo a você, até mesmo você que é crente, se você quer ter uma vida boa aqui na terra, se você quer ter uma vida agradável, uma boa passagem por essa terra, seja uma pessoa boa. Pessoas boas, ela tem uma boa passagem aqui na terra. Isso é uma promessa bíblica. Fechou? Mas isso não garante que você vai conseguir a salvação e morar no céu. Segunda característica aqui, ó. Cada pessoa escolhe se vai viver na terra ou não. Pessoal, isso também é uma mentira. A gente não escolhe se a gente vai passar a eternidade na terra ou não. Isso está sob o controle de Deus. Aqui eu coloquei os versículos para vocês lerem. Vamos avançar, pessoal. Último aqui, ó. Eu vou passar a eternidade no céu. Pessoal, isso aqui também é uma grande mentira. Assim, vamos lá. A nossa eternidade a gente não vai passar no céu. A nossa eternidade a gente vai passar onde? Exatamente conforme descrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, 21 e 22. A nossa eternidade vai ser passada no novo céus e na nova terra. Então o que acontece? Nós iremos no céu algum dia, mas a nossa eternidade não será lá. Fechou? Isso aqui é um assunto de um outro vídeo, né? É muito bom para esse tema, mas no próximo vídeo a gente pode conversar um pouco mais sobre esse assunto. Pessoal, vamos avançar aqui, que o tempo nosso está correndo. Vamos lá, pessoal, avançando aqui um pouco então, a gente vai entrar nessa parte aqui que é bem interessante e muitas pessoas sempre me perguntaram e eu resolvi conversar com vocês aqui um pouco. A Bíblia, então, ela fala sobre os três céus,
Porém, né, tem algumas definições do Talmud, eu tô com um ali atrás, né, eu até dei uma olhada antes de falar aqui para vocês. Tem outras coisas também que falam sobre isso que eu vou conversar com vocês agora. Então a Bíblia ela fala sobre o terceiro céu. Porém, pessoal, preste muita atenção no que eu vou falar agora. A Bíblia usa a palavra céu em algumas vezes, usando, o tradutor colocou céu, só que a palavra ali não é céu. A palavra vai ser exatamente essa daqui, ó, em hebraico que eu coloquei para vocês. Então o que acontece? Vai estar traduzido ali na sua Bíblia, céu. Só que quando você abre a sua Bíblia no original, você vai ver que a palavra não é céu. A palavra é exatamente essas que eu vou colocar aqui para vocês. Por isso que alguns judeus acreditam que exista pelo menos 7 céus. Por quê? Essas palavras aqui foram colocadas, traduzidas como céu. Fechou? Então vamos lá. Então a Bíblia vai falar um pouquinho sobre os 7 céus. Ou melhor, a Bíblia vai usar a palavra, essas palavras que o tradutor colocou como céu. Isso faz pensar que existem pelo menos 7 céus na Bíblia. E a gente vai estudar um pouquinho agora sobre os 7 céus. Então vamos lá, pessoal. O primeiro céu que a gente tem aqui, então, é o Vilom. Depois a gente tem o Raquia, ou Raquia. Aí depois tem aqui, ó, Shehakin, Zebu, Maom, Mahon, Arabot. Esses daqui, então, são alguns céus. Esse daqui, pessoal, esse daqui, ele é um extra bíblico. E eu vou explicar um pouquinho para vocês agora, então, sobre esses céus. Ó, vamos lá, pessoal. Aqui eu coloquei umas pequenas noções, né, explicação sobre esses assuntos aqui, que são 7 céus. Lembrando, esses céus, pessoal, eles lembram... alguns desses céus aqui, eles lembram... Na verdade, eles são aqueles 3 céus que a gente já estudou. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro é o que a gente já estudou. Então, vamos lá, ó, Vilom. Este é o primeiro céu. Veja, ele é o que está assentado sobre o círculo da terra. Isso está em Isaías. Nesse versículo, já observamos que a terra não é plana, e sim circular. Nesse primeiro versículo, já observamos que o primeiro céu é o visível que estudamos. Então, o primeiro céu, segundo o Talmud, o primeiro céu, ele é o Vilom, que ele é exatamente aquele céu visível que a gente já estudou. O segundo céu é o Raquia. Ele é aquele céu que a gente já estudou também, que é o céu atmosférico. Ó, este é o segundo céu, é o céu atmosférico. A Bíblia translitera e chama o lugar de Raquia. Algumas traduções vai chamar de expansão. Então vamos lá, né, pessoal? O que é essa expansão? A Bíblia diz que Deus ele pega, ele faz separação das águas de baixo com as águas de cima. Essa expansão, ou melhor, esse ato de Deus separar, né, a água de cima com a água de baixo, lá em Gênesis 1, isso é chamado de expansão, ou firmamento, ou até mesmo de raquia em hebraico. Então esse daqui é o segundo céu, que é o céu atmosférico, onde a água de baixo foi separada da água de cima e formou então o nosso terceiro céu. Depois a gente tem Hakim. Ó, desse céu já é uma outra dimensão. Ali podemos dizer que é literalmente onde o céu que o próprio Deus habita. E depois a gente tem aqui, ó, Zebu. A raiz da palavra Zebu é Zabar, que significa louvar, morar. Então o que acontece, pessoal? Aqui é uma observação aqui, né? A palavra Zebu, a gente tem a raiz da palavra aqui que é Zaval. Essa raiz da palavra, né, desse céu que a Bíblia fala, é um lugar literalmente de adoração. Então o que eu estou querendo dizer para vocês? O quarto céu, ele pode ser literalmente entendido como uma outra dimensão onde há adoração. Então a gente costuma falar, né? Quando você está em espírito, em verdade, adorando ao Senhor, o seu espírito se encontra com o Espírito de Deus e ali vocês vão para uma quarta dimensão que é chamada de Zebul, que é um lugar de adoração. Pessoal, isso aqui que eu estou falando às vezes pode parecer meio viagem, mas é como a gente interpreta esses 7 céus. Isso é literalmente uma nova dimensão. Você já viu alguma pessoa, às vezes ela está bem cheia do Espírito Santo, parece que ela está em outra dimensão, em outro lugar? A gente está falando exatamente aqui de Zebul. Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui. Pessoal, esse estudo aqui ele vai ficar um pouco maior, né? Eu vou tentar deixar o material para vocês estudarem depois. Não dá para eu explicar tudo detalhado, porque o assunto ele é muito amplo. Eu vou gravar novos vídeos depois, explicando mais específico cada um desses céus. Eu vou gravar novos vídeos depois explicando cada um desses tópicos que eu já falei com vocês, mas porém separado.
Porque aí eu posso gastar, por exemplo, 10, 15 minutos explicando alguma coisa mais específica. Essa aqui é uma visão geral que vocês estão tendo aqui sobre o céu. Ó, então depois a gente tem aqui o quinto céu, que é o Maom. Ó, esse lugar é diferente. Segundo alguns interpretam, esse é o céu mais santo que os outros. Todas as vezes que a Bíblia vai chamar o céu desse lugar, né? Ah, um detalhe aqui, pessoal. Todas as vezes a Bíblia vai citar o céu como lugar de majestoso e de glória. Porém, pessoal, esse céu aqui, Maom, a Bíblia vai chamar de o lugar santo. Então aqui, ó. Porém, nesse céu é citado como um lugar santo. Talvez esse céu seja uma partição do terceiro céu. Então vamos lá. Esse quinto céu aqui, que é o Maom, a Bíblia vai chamar o céu de um lugar glorioso, um céu de glória. Porém, quando chega para falar de Maom, a tradução ali dos versículos que a gente colocou, a Bíblia vai chamar desse lugar de o santo lugar. Então, o que eu estou querendo dizer, pessoal? Todas as vezes o céu ele é descrito como um lugar de majestade e glória. Já nesse quinto céu é citado um lugar de santidade. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Pode ser que esse lugar seja dentro do terceiro céu, ou pode ser que esse céu seja um outro céu de santidade. Eu acredito que esse lugar, esse Maom, ele seja um lugar ali dentro do próprio céu. Então, dentro do próprio céu tem as partições e existe um lugarzinho ali, do mesmo jeito que tinha também a divisão do tabernáculo, do lugar santo para o lugar santo dos santos. Maom, para mim, é um lugar dentro do céu, porém um lugar mais santo, um lugar mais separado. Fechou? Depois a gente tem aqui o Mahon. Este é um céu que pode ser interpretado como lugar de recompensa daqueles que buscam a Deus e foram fiéis na terra. Aqui eu também posso acreditar que são uma partição do terceiro céu. Esse lugar aqui onde vai ser entregue o nosso galardão. Então, assim, pessoal, a gente sabe que, independente se você é pré-tribulacionista, se você é mid, pós, enfim, vai ter um arrebatamento, independente da época que você acredite. Esse arrebatamento seremos levados para bodas do Cordeiro e depois seremos levados para o tribunal de Cristo, onde receberemos o nosso galardão. Esse galardão ele vai ser entregue nesse local chamado Mahon. Pelo menos é assim que eu interpreto. Fechou? Vamos lá, pessoal. E por último aqui é literalmente, né, mitologia. Vamos lá, pessoal. Vamos avançar aqui um pouco então. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre como será a nossa vida no céu. Aqui, ó, pessoal, para vocês terem uma ideia, né? A gente falou, a gente está na página 26 de 42. Então vamos acelerar aqui. Como que será a nossa vida no céu? Pessoal, eu já vi muitas pessoas dizendo que lá no céu vai ser adoração 24 horas. 24 horas adorando, adorando, adorando. Porém, pessoal, eu sempre discordei sobre isso, até que eu fui estudar mesmo sobre o assunto e vi que não é assim que funciona. Pessoal, para pensar. Deus não precisa de alguém criar os seres humanos para adorar 24 horas. Para pensar, ele já tem os anjos que fazem isso 24 horas. Deus não criaria o homem para que adorasse 24 horas lá no céu. A Bíblia diz, ó, para pensar um pouquinho. A Bíblia diz que Deus, quando ele criou o homem, criou o jardim do Éden, criou tudo. A própria Bíblia diz que Deus descia do seu trono, descia da sua glória e vinha até a terra. E ele vinha nessa terra para quê? Para falar com Adão, se relacionar com Adão. Então Deus ele criou o homem com o propósito de se relacionar com ele, com o propósito de falar: Adão, cultive sobre a terra. Adão, dê nome aos pássaros. Adão, se relacione com sua esposa. Então Deus criou o homem para relacionamento. E Deus não criou o homem para ficar adorando 24 horas. Tanto é que já tem os anjos que fazem isso e não precisa do ser humano. Então, como será a nossa vida lá no céu? Lá no céu, então, a gente vai ter conhecimento, a gente vai ter consciência, pensamento. Lá no céu, a gente vai ter intimidade com outras pessoas para conversar. Vamos ver, pessoal, vamos descer aqui um pouco, a gente vai explicar para vocês isso. Então, o que eu estou querendo dizer nesse tópico é: Deus não criou o homem para adorar 24 horas, como muitos aí dizem lá no céu. Então, vamos descer aqui, ó. Então, a primeira característica aqui, ó, algumas características importantes sobre nós no céu. Primeira característica, então, sobre nós aqui no céu. A gente vai poder se teletransportar. Pessoal, a gente é espírito, a gente vai ser espírito. E o espírito, ele não está preso à matéria. Então, exemplo, o espírito não está preso a isso, a matéria física. Então, a primeira característica que nós temos lá no céu é a habilidade de se teletransportar. A própria Bíblia diz que Jesus, quando ele é morto, ele volta, ele ressuscita.
ele mesmo já não estava mais preso à matéria. Depois vocês leem aqui, ó, Lucas, no capítulo 24, lê o capítulo inteiro para você entender. A Bíblia diz que Jesus ele aparecia perante seus discípulos e ao mesmo tempo que ele estava perante os discípulos, ele desaparecia. Então Jesus estava falando com eles ali, ele apareceu, depois ele desaparecia. Isso mostra que o próprio Jesus ele não estava mais preso a essa matéria. Toda a lógica da física que a gente tem, lá no céu a gente ignora 100%. Então a primeira característica aqui, a gente tem a habilidade de aparecer e desaparecer, pois somos espíritos. Vamos descer aqui um pouco, ó. Outra característica aqui, ó. Teremos lembranças e consciências? A resposta é sim. Teremos lembranças e também teremos consciência. Pessoal, tá todos os versículos aqui explicados, não vou falar muito sobre isso, porque eu pretendo terminar esse vídeo. Para os próximos vídeos eu explicar mais detalhado ainda sobre cada um desses pontos. Vai ter vários vídeos aqui no canal que eu vou explicar sobre os anjos de forma mais detalhada, eu vou explicar sobre o céu, ponto por ponto, porque esse daqui vai ficar bem grande e muitas pessoas, infelizmente... Ó, comente aqui, ó, vamos comentar aqui, ó. Se você chegou até aqui nesse vídeo, aproximadamente 45 minutos, não sei quanto tempo vai dar. Se você chegou até aqui, comente aqui embaixo, quero ver quem chegou até aqui. Muitas pessoas não chegam até esse final. Por quê? Porque não gostam de estudos mais longos. Então, vou fazer também, né, estudos menores para pessoas que não conseguem, talvez, ter tempo ou também não tem o interesse em vídeos maiores. Fechou? Então, comente aqui, ó, se você chegou até aqui, comente aí, ó, eu cheguei até o final. Comente aí, eu cheguei até o final. Eu vou saber que você chegou pelo menos aqui na página 30. Fechou? Então vamos lá, pessoal. Então lá no céu teremos lembranças e teremos consciência. Ponto final. Vamos lá, avançando um pouquinho mais. Ó, só um detalhe, viu, pessoal? Se teremos consciência e teremos também lembranças, quer dizer que quando nós morremos, nós não ficamos no estado intermediário, morto ali, né, esperando a ressurreição, como muitos dizem. A Bíblia diz que uma pessoa, quando ela morre, ela já vai no céu, ela já tem lembrança. A própria Bíblia diz que Jesus, quando ele estava ali, né, com o ladrão do lado, ele falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Isso demonstra que ele teria lembrança. Tanto o próprio Jesus, quanto o próprio cara ali que morreu. Fechou? Então, outra característica aqui, ó, teremos sentimentos. Só que os sentimentos que teremos, pessoal, são sentimentos do quê? Ó, farturas de alegria. Então, os sentimentos que teremos não são sentimentos negativos, mas sim de positividade, alegria, harmonia. Ó, e a Bíblia diz também em Apocalipse que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então, o sentimento do céu é um sentimento bom. Aí vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui um pouco. Aqui é uma dúvida muito comum. Quando uma pessoa morre hoje, onde ela está? Eu vou responder a grosso modo aqui, mais para frente a gente fala mais sobre isso. Uma pessoa, quando ela morre hoje, ela morre em Cristo, ela morre separada, ela morre salva, essa pessoa, como a própria Bíblia diz, ela está junto com o Senhor. Então, essa história de a pessoa estar ali, né, esperando a ressurreição, dormindo, pessoal, não é bem assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que uma pessoa, quando ela morre, ela já está ali junto com o Senhor. Ela já está ali acordada, num estado pleno dela, de consciência, e ela está junto com Deus. Aqui tem vários versículos que eu coloquei para vocês, né? Leiam esses versículos. Aqui eu expliquei um pouquinho sobre onde o próprio Senhor mora. A gente já falou, né? O Senhor Deus, ele mora na sua terceira dimensão, no terceiro céu. E por último, pessoal, eu quero falar um pouquinho aqui dessas dimensões. Coisa bem rápida para a gente finalizar. Então, a gente costuma falar que o céu, algumas pessoas vão chamar de dimensão e outras não. Então, eu costumo falar que o homem ele tem pelo menos 4 camadas, ou 4 dimensões. A primeira dimensão do homem, ou camada, é literalmente a camada carnal. Nessa camada carnal, nessa dimensão carnal, nessa dimensão nós conseguimos tocar as coisas, nós conseguimos pegar um copo, beber, se alimentar. Estamos na camada humana. Já a segunda camada, pessoal, é a camada espiritual. Essa camada espiritual nós não temos acesso livre e espontânea vontade. Quando a Bíblia fala, né, lá em Daniel, que um anjo contendeu com o outro para trazer a bênção até Daniel, ali estava falando de uma dimensão espiritual, porque eles olharam para o alto, eles não viram os anjos guerreando um contra o outro. Porém, numa dimensão espiritual, numa camada espiritual, foi que aconteceu
esse embate, né, esse combate. Já a terceira dimensão é a dimensão de Deus. Essa dimensão é apenas o Senhor que consegue ter acesso. E por último, a gente tem aqui a quarta camada. O que é a quarta camada, pessoal? A união da camada carnal com a união da camada espiritual. Nesse nível de camada é quando nós, crente, né, a Bíblia fala lá no livro de Coríntios, nós nos entregamos ao Senhor e começamos a ter agora uma vida espiritual. Nessa vida espiritual, nós conseguimos enxergar com os olhos da fé as coisas do Espírito, discernir as coisas do Espírito. Então essa é a quarta camada, que só algumas pessoas têm acesso, aquelas que têm uma vida espiritual. É onde o espiritual com o carnal se encontram e formam a quarta camada. Fechou? Nessa quarta camada nós conseguimos discernir o que é do Espírito e o que não é do Espírito. Vamos lá, pessoal. Por último aqui, para a gente finalizar. Aqui fala um pouquinho que os demônios foram expulsos do terceiro céu. Então isso aqui é só para a gente finalizar mesmo, né? Em relação ao céu. Fiquem tranquilos que lá não terá demônio, porque o demônio que tinha lá em cima acabou sendo expulso por Miguel e seus anjos. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, você encontra referência sobre isso. Então a Bíblia diz que houve uma batalha no céu e Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E o que o Miguel fez? Expulsou todos eles aqui para a terra. E ele foi precipitado na terra. Fechou, pessoal? Então esse aqui foi a nossa aula aqui sobre os céus. Futuramente eu vou gravar mais vídeos, porém menores, né? Explicando um pouquinho sobre esse tema aqui. E se você chegou até aqui, gostou desse estudo, acha que vai te agregar em algo, pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho, faça o seu comentário. Você fala, pô, cara, que besteira fazer isso. Mas quando você deixa seu comentário, você clica no gostei, enfim, tem alguma interação com esse vídeo, você ajuda o YouTube a notificar esse vídeo para mais pessoas. E isso faz com que nós também queremos sempre produzir mais conteúdos aí para vocês. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e se precisar do material, deixa nos comentários aí que eu vou achar uma solução para entregar esse material para vocês também. Fechou? Tchau!